Fala, rapaziada, vamos continuar então para a parte de dimensionamento de pavimentos. A questão do Tribunal de Contas do Amazonas de 2021. Para o desenvolvimento de um projeto de pavimentação, uma das etapas principais é a definição do número N. De acordo com a publicação do IPR 723 do DENIT, para o projeto de uma pista simples de pavimento flexível com duas faixas de tráfego, este número N representa o quê? Bom, o número N, pessoal, ele é um número de referência para o dimensionamento dos nossos pavimentos. Tanto independente do método, se for um método Medina ou o método do CBR, nós vamos primeiro projetar ou determinar a quantidade de veículos que vai passar pelaquela rodovia. Se for um projeto de reforço, a gente já tem, obviamente, a rodovia em funcionamento. Então já é possível mensurar a quantidade de veículos que por ali trafega e, inclusive, projetar um crescimento para o período de vida útil dos projetos. Se ainda não existe, a gente precisa fazer uma estimativa de tráfego para aquela região, para que nós possamos, então, definir o número de passadas do eixo padrão, equivalente de 8,2 toneladas naquela região. O que seria esse eixo padrão, então? Define-se como eixo padrão um eixo de 8,2 toneladas, que vai ser passado naquela região onde nós vamos construir a estrutura do nosso pavimento. Mas você me diz, Guilherme, eu tenho diversos tipos de caminhão, de truques, de 2 eixos, 3 eixos, tudo isso nós vamos ter que transformar no eixo padrão. Então tem uma tabela de equivalência, onde veículos que não possuem o eixo padrão, eles vão ser transformados em equivalentes ao eixo padrão. Então, como que eu obtenho esse N? Por meio das pesagens aqui, que a gente tem o peso por eixo dos caminhões que por ali trafegam, pesquisas de origem e destino, onde nós possamos estimar com uma probabilidade razoável o número de veículos que por ali vai trafegar, e no caso também de contagens classificatórias, contagens volumétricas, onde a gente já existe alguma rodovia, a gente consegue classificar com a contagem e pesagem dos materiais. Basicamente, nós transformamos todo mundo, ou seja, nós pegamos todo o tráfego existente, passamos por um funil e transformamos todo mundo em um número N, que vai representar o número de passagens do eixo padrão de projeto naquela rodovia. Então, quando a questão faz essa pergunta, ela diz que o número N, de acordo com a publicação para o projeto de uma pista simples com duas faixas, é o número que representa a quantidade total de veículos pesados que passarão em uma das faixas da rodovia. Bom, não é de veículos pesados, né? Nós temos aqui diversos tipos de veículos, dos mais leves aos mais pesados, mas não é a quantidade total de veículos, e sim o número equivalente daquele total de veículos. Como eu disse, veículos que não são o veículo padrão, que não possuem eixo padrão, terão que ser transformados em quantidades equivalentes. Então, muitas vezes, um veículo pode representar mais de uma vez a passagem do eixo padrão. Número de repetições equivalentes do eixo padrão que passará por todas as faixas, está falando que são duas faixas de tráfego. Não adianta eu dimensionar para todas as faixas, eu vou fazer o dimensionamento para uma das faixas, né? A quantidade total de veículos previstos para passar em uma das faixas, como eu disse, não é a quantidade total, nós temos que fazer a equivalência. Quantidade total de veículos previstos para passar em todas as faixas, não é em todas as faixas. Então, o gabarito acaba sendo nossa letra B, o número de repetições equivalentes de um eixo padrão. Aí sim, que passará por uma das faixas daquela pista, portanto, o gabarito letra B. A questão introduz para a gente algumas das formas de dimensionamento dos pavimentos. Aqui nós vamos abordar dimensionamento dos pavimentos flexíveis, tá, pessoal?
Essencialmente, em que consiste fazer o dimensionamento de um pavimento flexível? É determinar a espessura de cada uma das camadas com o seu material correspondente, com característica de cada material, que vai proteger o meu subleito. Então, como eu tenho ali uma estrada não pavimentada, eu tenho um subleito, ou seja, a minha fundação do pavimento ali, que ela tem determinadas características de expansão e de resistência, né, avaliada pelo ensaio de CBR, geralmente baixas e que geralmente vão ter que ser reforçadas, vão ter que ser protegidas para que seja liberado o tráfego de veículos, inclusive mais pesados, e que eu tenha um pavimento durável, um pavimento flexível. Essencialmente, nós temos dois tipos de dimensionar essas camadas protetoras do subleito. Nós temos o método empírico, também conhecido como o método do CBR, que foi determinado aqui no DNR de 81, e temos o método Medina, que é um método diferente um pouco de um método empírico que era implementado, ou que ainda é implementado até hoje. O método empírico, basicamente, ele pega um banco de dados com observações de campo e, com base nisso, faz o dimensionamento. Já no método mecanístico empírico, eu, além desse contagem, desses danos, dessa observação de laboratório, além disso, eu tenho cálculo de tensões e deformações nos pavimentos. Então, eu tenho um parâmetro para cada um dos materiais de resistência e eu levo isso em consideração, coisa que anteriormente, a gente não tinha. O método empírico anteriormente, ele era definido simplesmente pelas observações do banco de dados que foram coletadas em campo. Basicamente, o método empírico, ele era um pouco mais simplório, e o que eu quero dizer com o método atual, que é o método de dimensionamento nacional, que é um método novo, né? Os dois ainda são vigentes, mas esse método novo, ele leva em conta também deformações e tensões, por isso não é um método simplesmente empírico, ele tem questões relacionadas à mecânica dos pavimentos e o comportamento de parâmetros de deformabilidade em cada um dos materiais. Bom, como que funcionava antes? E esse método que ainda é aplicado e que é muito útil para o dimensionamento do pavimento. Era-se feito, basicamente, uma correlação entre o CBR e a tensão máxima cisalhante do material. E qual era o critério de ruptura utilizado na época? Era o afundamento da trilha de roda, que seriam as deformações permanentes deixadas no meu pavimento. Não incluía as novas técnicas e não considerava a qualidade da mistura asfáltica. Ou seja, para o método do CBR, é indiferente qual é a qualidade da mistura asfáltica, qual a propriedade. Hoje em dia, com os asfaltos modificados, os asfaltos com características melhores, eles simplesmente não eram levados em consideração. A gente primeiro tinha o CBR e tinha o N, que é o número de passagens do eixo padrão. E isso, simplesmente, com isso era feito o dimensionamento das camadas granulares que iriam ser preenchidas ali, né, a altura das camadas, para proteger o subleito. Tinha o N, tinha o CBR do subleito, vejo quanto eu preciso para proteger o subleito, qual é a espessura da camada que eu preciso para proteger o subleito, e com uma camada de rolamento, uma camada de revestimento determinada por tabela. Não falava se ela tinha qualidade melhor ou qualidade pior, era indiferente. E a gente sabe que uma mistura melhor, ela tende a dar uma durabilidade maior para o pavimento, mas isso não era levado em consideração. E o que se analisava naquela ocasião? Os defeitos, os problemas que eram majoritários, que era o quê? Fraqueza do subleito, falta de resistência do subleito, à deformação permanente ou afundamento por trilha de roda. Acontece que a frota brasileira ela aumentou consideravelmente, substancialmente, a frota de veículos hoje em dia. Então, além do problema de deformação permanente nos pavimentos, né, aquela marca deixada pela roda dos caminhões, nós temos também hoje um principal problema, eu diria, problemas de fadiga, problemas de trinca. Porque o nosso número N elevou-se consideravelmente. Então, hoje em dia, o método Medina, primeiro,
ele, além de ser um método mecanístico empírico, ele não leva como consideração no dimensionamento somente o afundamento da trilha de roda, somente a deformação permanente do subleito, como também a ruptura por fadiga. Vocês vão ver que a gente tem aquela famosa trinca de fadiga que dá no pavimento, chamada couro de jacaré, né, que a gente fala. Eu vou mostrar para vocês na sequência, mas ela também é levada em consideração. Então, a fadiga do material também está sendo considerada nesse método de dimensionamento. E ele considera também propriedades das misturas asfálticas. Então, se eu tenho um asfalto reforçado, um asfalto com características melhores, por exemplo, um asfalto com borracha, um asfalto com polímeros, que conferem maior resistência, isso vai ser considerado. É isso que vocês vão ver na sequência aqui da nossa aula. Inclusive, a instrução de serviço que determinou aqui é a IS 247, que fala sobre o estudo para a elaboração de projetos de implantação, utilizando o método de dimensionamento nacional, chamado também de Medina. Com base nesses dados que nós temos, o software Medina, que na verdade esse método ele foi transcrito, ele foi sintetizado dentro de um software, onde eu entro com as propriedades do material e ele tem uma função de transferência, uma função que leva do laboratório, uma função que leva meus dados de laboratório para o dimensionamento. Então, o fator campo laboratório é uma função que faz aquilo que eu avalio em campo, junto com os materiais, eu transformo ali no meu dimensionamento. Então, é uma função de transferência implementada dentro do software. E como eu disse, quando o método do CBR considerava somente o afundamento, olha, a deformação permanente por afundamento de trilha de roda, hoje o método Medina, ele inclui também os danos por fadiga, que é a nossa falha, inclusive que a gente vê como couro de jacaré, também conhecida fadiga do revestimento. Bom, ensaios então. Antes era suficiente ter um ensaio de granulometria para classificar as minhas camadas de base, de subbase e para determinar minha mistura asfáltica, o ensaio de limites, o ensaio de compactação do solo e aí, na sequência, o ensaio de CBR, que é a resistência à deformação, né? A penetração no ensaio do CBR. Junto com o ensaio do CBR, a gente determina também, como a mistura fica ali 4 dias submersa, nós conseguimos determinar a expansibilidade. Esses ensaios são suficientes para o dimensionamento do método empírico do CBR. Já no método mecanístico empírico Medina, que é o método de dimensionamento nacional, todos os ensaios do método do CBR são também considerados. Só que além deles entra uma série de outros ensaios, principalmente módulo de resiliência, deformação permanente, temos aqui a adesividade ao ligante betuminoso, o dano por umidade induzida, o ensaio uniaxial de carga repetida para a determinação da resistência à deformação, o flow number aqui, né? Flow number também, um ensaio, e o ensaio de fadiga por compressão diametral, aqui no caso da mistura asfáltica. Todos esses ensaios, percebam a quantidade, o rol de ensaios do ensaio do método Medina, né? Que são necessários aqui. Agora, o método CBR, ele é ainda muito útil para que ele se propõe. Ele se propõe a quê? A proteger o subleito contra as deformações permanentes. E o princípio, essencialmente, ele não mudou. Eu primeiro, avalio qual é o CBR do meu subleito. Com base no CBR do subleito, eu tenho uma correspondente tensão máxima de cisalhamento resistida pelo subleito e, nisso, eu preciso protegê-lo com camada de solo, camada de material granular. Em função da força, da carga aplicada na superfície, eu preciso de uma camada Z, de altura Z, que proteja o meu subleito. Então, veja bem, vamos pegar aqui numa carga de 35 mil quilos, 35 toneladas. Olha, se o CBR do meu subleito for de 3%, veja só,
CBR de 3%, dá uma tensão de 5 libras por polegada quadrada. E qual é a camada que eu preciso para proteger com material granular? 48 centímetros ali aproximadamente. Mas vejamos se o meu subsolo, se o meu subleito, desculpa, tem um CBR mais alto, um CBR de 10%, por exemplo, olha, para a mesma carga, agora eu tenho uma resistência de cisalhamento aqui de 30 libras por polegada quadrada. CBR de 10, eu vou precisar de camada ali com cerca de 26, 27 centímetros. Aliás, aqui, desculpa, está em polegadas, né? Então eu preciso de 26 polegadas de camada de material granular para proteger o meu subleito. Aí você vai me falar, poxa, Guilherme, aqui nós estamos considerando que a camada é única. Você está falando 25, 26 polegadas de camada única. Obviamente que essa é a essência do método, a camada granular, que tem um coeficiente estrutural de 1. Só que, quando eu pego, por exemplo, um CBR de 3 e que você me fala que precisa de 48 centímetros de uma camada de proteção, 48 polegadas, nossa, isso vai dar mais de 100 centímetros na hora que a gente faz a conversão. Ora, é muito, né? E óbvio, de fato, é muito. E então eu tenho que implementar, utilizar camadas com coeficiente estrutural maior. Aqui, nós estamos considerando camada única, granular. Agora, se eu coloco uma camada mais forte, 10 centímetros dessa camada mais forte, se o coeficiente estrutural for 2, equivale a 20 centímetros de material granular. Então, assim, eu reduzo a espessura total, mas com uma profundidade Z equivalente ao apresentado aqui no diagrama. Então, essa seria a espessura ideal de material para proteger o subleito, que pode ser reduzida desde que eu use materiais com coeficiente estrutural maior que 1, que aqui, no caso, o coeficiente seria 1. E a gente vê aqui de diversas formas. Vejamos, por exemplo, se eu tenho 6 toneladas de carga aplicada e um CBR de 5 do subleito, então eu vou precisar ali em torno de 19, 18 polegadas de espessura para proteger a minha camada. É basicamente esse o método do CBR. O que eu preciso, então, para o método do CBR? 2 dados. O N de projeto, que a gente já mencionou, é o número de passagens do eixo padrão, e o CBR de projeto. O CBR aqui do meu subleito, para eu saber qual é a camada que eu vou precisar proteger, com que camada, com que espessura de camada o meu subleito precisa ser protegido. O ensaio do CBR está aqui ao lado, a gente faz essa classificação, determina a resistência à penetração do subleito, fazemos o estudo do tráfego, definimos o número N e transformamos esse número N, obviamente, em passagens. Esse número N, na verdade, representa passagens do eixo padrão de 8,2 toneladas. Esse é o desenho do eixo padrão. Então, quantas vezes esse eixo vai passar ao longo da minha vida útil da minha rodovia? Quantas vezes eu vou ter a passagem desse eixo padrão? Eu tenho que falar o atual e a projeção para os próximos anos. Vocês vão ver que é de 10 a 20 anos o universo de projeto de pavimentos, de rodovias, né? Muito diferente de estruturas, por exemplo, que tem aí 50 anos aproximadamente de vida útil. E o que eu preciso então? Como eu tenho um horizonte de projeto de 10 a 20 anos, eu preciso que o meu material, a vida útil dele, de fato, seja a vida útil prevista em projeto. E é isso que a gente tenta atingir, né? A gente precisa atingir isso daí. Para o método do CBR, isso aqui é bastante cobrado, principalmente nessa banca aqui, CESP e Sebrasp, os requisitos básicos para o dimensionamento conforme o método do DNR, o método do CBR. Ora, pressupõe-se que o subleito ou a regularização do subleito, para que eu possa utilizar o método do CBR, eu tenho que ter um CBR, uma resistência à penetração de pelo menos 2%. E tem que ter uma expansão menor que 2%, menor ou igual. Se o subleito não atende, Guilherme, não atende esses critérios para o dimensionamento, então eu preciso substituir 1 metro ali, então eu vou ter que escavar, retirar aquele subleito que na verdade é um lixo, né, em termos estruturais, e substituí-lo por um material com CBR superior, para que atenda, de fato, às condições de contorno do meu projeto. E outra coisa, para utilizar o método do CBR, subentende-se que o lençol freático ele tem que estar rebaixado a pelo menos 1,5 metro do meu subleito. Se isso não acontece, eu tenho que implementar drenos profundos de modo a garantir que o meu
lençol freático fique a pelo menos 1,5 m do meu subleito, ali da superfície do meu subleito. Então, regularização do subleito e subleito tem essas propriedades, maior que 2 e menor que 2 de expansão. Reforço do subleito. Se vai ser necessário reforçar o subleito para diminuir a quantidade de subbase ou baratear a subbase, eu vou ter que fazer um reforço do subleito com um CBR maior que o do subleito existente. Isso é óbvio, e com características de expansão melhores do que a do subleito existente. Isso também é óbvio. Então está aqui o requisito básico para o reforço do meu subleito. Subbase agora. Veja, a subbase ela é uma estrutura de sustentação da base, ela ajuda a base na distribuição dos esforços. Então, o CBR já tem que ser, a gente chama camada de CBR 20, que o CBR tem que ser maior ou igual a 20. Lembre do CBR, que é aquela analogia comparativa com uma brita graduada padrão. Então, a resistência à penetração da subbase tem que ser pelo menos 20% daquela resistência da brita padrão utilizada como referência no ensaio. Expansão também menor que 1. E veja, a base é ainda mais rigorosa. A base é a camada com maior rigor em termos estruturais. Por que muitas vezes ela não é utilizada, eu preciso de subbase e reforço de subleito? Para baratear, porque um material como esse, ele não é barato. Perceba, tem que ser resistente e tem que ter uma expansão menor do que 0,5%. Agora, quão resistente tem que ser a minha base? Depende. Se o horizonte de projeto prevê um número de passagens do eixo padrão menor que 5 milhões, ou 5 vezes 10 a 6, eu posso ter um CBR de 60 ou mais. Agora, num universo de previsão para projeto maior que 5 milhões, ou 5, 10 a 6, número de passagens do eixo padrão, eu preciso ter pelo menos 80% de valor de CBR. Então, percebam que quanto mais nobre é a camada, quanto mais superficial é a camada, maior são as exigências em questões de CBR e expansão. Além dessas exigências, que majoritariamente são de expansão e de CBR, a nossa base aqui tem também outra observação. Ó. O limite de liquidez, lembra lá do limite de liquidez, os ensaios limites de Atterberg, tem que ser menor ou igual a 25%, ou seja, a umidade menor ou igual a 25% desse material. E o índice de plasticidade? O índice de plasticidade, que é igual a LL menos LP, já falei isso tudo na aula, limite de liquidez menos limite de plasticidade, me dá o índice de plasticidade. Esse cara todo tem que ser menor que 6%, menor ou igual. Então, a base ainda tem essa restrição adicional para o limite de liquidez e para o índice de plasticidade. E a subbase tem alguma exigência adicional também, além do CBR maior que 20 e a expansão menor que 1%? Tem. O índice de grupo da subbase, o IG, tem que ser igual a 0. O que é o índice de grupo? Na verdade, é uma equação que vai utilizar a granulometria do solo e os seus limites de Atterberg. Quando eu substituo numa fórmula, eu vou fazer esse cálculo. Um IG igual a 0, ele vai ser um IG ótimo. O índice de grupo igual a 0, na hora que eu substituir na equação, não vem ao caso aqui trazer para vocês a equação, mas o IG vai de 0 a 20. Um índice de grupo 0 é ótimo e o índice de grupo 20 é péssimo para pavimentação. No caso, então, para utilizar como suporte de fundação num pavimento, subbase tem que ter IG igual a 0, o índice de grupo igual a 0. Observações importantes, talvez nem tanto para a FGV, mas para você entender e resolver questões de outras bancas também. E, obviamente, olha só como é que o método é bem simplório, o método do CBR. Eu pego a espessura mínima com base no N. Então, estudo de tráfego, número de passagens do eixo padrão é menor que 10 a 6, então, menor que 1 milhão, posso utilizar tratamentos superficiais betuminosos. Então, eu já vi questão falando assim que a espessura do pavimento, do revestimento mínima é de 5 centímetros, de acordo com o método CBR. Cara, eu consigo ter ainda camadas mais simples, camadas inferiores,
que são simplesmente tratamentos superficiais. Os tratamentos superficiais simples, duplos e triplos, como a gente já falou na aula. Agora, se eu tenho entre 1 e 5 milhões de passagens do eixo padrão, revestimento betuminosos, aí obrigatoriamente com 5 centímetros de espessura. Veja que aqui esse método ele não falou se tem adição de polímero, se é um revestimento com boas propriedades mecânicas, se é um revestimento bom ou ruim, um pré-misturado a quente ou um pré-misturado a frio. Simplesmente o método só fala, preciso de 5 centímetros de revestimento betuminoso e não leva nada mais em consideração. Por isso é um método essencialmente simplório de dimensionamento. Lembrem que até 5 milhões aqui, ó, eu posso utilizar um CBR na base maior ou igual a 60. Passou, eu já tenho que usar um CBR maior ou igual a 80 para minha base. E, consequentemente, também, como o universo de projeto prevê um N maior, camadas maiores de concreto betuminoso, 7,5, 10 e 12,5. Não inclui novas técnicas e não considera a qualidade da mistura asfáltica e o seu desempenho à fadiga. Coeficiente estrutural. Lembra que eu comecei falando sobre a camada granular que deve proteger o meu subleito, lá no meu dimensionamento. Camadas granulares têm coeficiente estrutural 1. Agora, se eu utilizo uma base ou revestimento em concreto betuminoso, o coeficiente estrutural é 2, ou seja, o KR do meu revestimento é 2. Se eu utilizo um solo cimento com resistência à compressão de 7 dias superior a 4 kg por centímetro, então eu tenho coeficiente estrutural de 1,70. Significa que naquele gráfico, se eu precisaria de uma camada granular com 40 centímetros para proteger o meu subleito, porque meu subleito tem um CBR, digamos, de 5%, precisaria de 40 centímetros. Se eu coloco a proteção do subleito com revestimento concreto betuminoso, ao invés de 40, eu utilizo só 20, porque o coeficiente estrutural é igual a 2 para o revestimento ou concreto betuminoso. Então, cada camada tem seu coeficiente estrutural e camadas granulares, de modo geral, coeficiente estrutural igual a 1. Finalmente, eu chego no dimensionamento. Consiste, de fato, em que? Muito simples, resolver essas inequações aqui de forma a dimensionar cada camada do pavimento. Primeiro, R é a camada, o meu revestimento, a espessura do revestimento. K é o coeficiente estrutural do revestimento. KB, coeficiente estrutural da base. E B, espessura da base. E o que é o H20? Olha, está aqui. H20 é a espessura necessária para proteger a minha subbase. Ou seja, considera tudo que está acima da minha subbase. O R, que é o revestimento, a espessura vai ser definida por essa tabela. Em função do número N, eu tenho o meu R. O coeficiente estrutural, em função dessa tabela. O coeficiente estrutural da base, também em função da tabela antiga. E com a primeira equação, eu defino qual a espessura da minha base. Por quê? Você conhece HB20 vindo aqui e fazendo a interligação entre o número de operações de passagem do eixo padrão e o meu CBR. Só que qual é o meu CBR? Lembre-se, a subbase tem que ser maior ou igual a 20. Então, sempre para projeto, eu considero subbase com CBR igual a 20. E se minha subbase tiver CBR igual a 40, 50? Não interessa. Esse termo H20 aqui significa exatamente que você tem que procurar a espessura de camada para proteger a sua subbase igual a 20, de CBR igual a 20. Então, digamos que seja 1 vezes 10 a 5 o número de passagem do eixo padrão projetado. Eu vou na subbase com CBR igual a 20, tá aqui, ó, CBR igual a 20, venho aqui, me dá 20 centímetros. Então, H20 é 20 centímetros. Digamos que eu já tenha calculado os outros termos, eu acho o B. Da equação encontrado B, eu já tenho R, KR, B e KB. Agora, eu vou ver qual é a minha subbase, qual é o coeficiente estrutural da subbase com base nessa tabela, e vou calcular agora a espessura da subbase. E agora aqui, esse elemento que entra aqui é o HN. O que é o HN? Espessura necessária para proteger o reforço do subleito. Então, na hora de calcular HN aqui, eu pego
o CBR do reforço do subleito, digamos que o reforço do subleito tenha CBR igual a 3. Então eu vou aqui, o número de operações está aqui, CBR igual a 3 vai me dar aqui, então eu vou ser aqui 62, aproximadamente 62, então esse HN vai ser aproximadamente 62 centímetros, e eu acho o meu H20, Hzinho 20. Achei a espessura da minha subbase, vou agora para achar a espessura do reforço do subleito, que é a última que falta. Todos aqui já são dados conhecidos. Vejo o coeficiente estrutural do reforço do subleito e calculo aqui a espessura, aqui HN é a espessura do meu reforço do subleito. Com qual CBR eu olho o meu HN? O CBR, de fato, agora, do subleito. Então, o último aqui, o meu HM, é a camada necessária para proteger esse cara. Esse cara é quem? O subleito. Então, digamos que o CBR do subleito seja 2, que é o CBR mínimo para o subleito. Então, eu pego aqui o mesmo número de passagem, CBR igual a 2, vou precisar aqui de 82, mais ou menos. Então, aproximadamente 82 centímetros. Percebam, método muito simples, tabelinha. Eu posso usar a equação também, obviamente, que vai me dar um número mais preciso, mas o método do CBR consiste em resolver essas inequações. Agora, o método Medina, que é um método de dimensionamento nacional. Ferramenta, inclusive, esse método ele foi compilado em um software, desenvolvido em um software que levou o nome também de professor Jacques de Medina. Então, o método de dimensionamento é uma homenagem ao professor Jacques de Medina, onde o software é livre, gratuito, e você dimensiona os pavimentos com base em diversas propriedades de cada uma das camadas. Trouxe aqui um exemplo onde a gente tem subleito, tem uma camada de solo fino, de material granular e uma camada de concreto asfalto. O tipo está aqui, a espessura da camada está aqui, módulo de resiliência, inclusive o coeficiente de poação de cada uma das camadas. O software, onde eu tenho essas duas setinhas aqui, é a camada que ele vai dimensionar. Eu posso dimensionar a camada 1, a camada 2, a camada 3. Vai meio que na sensibilidade do projetista e é um método de tentativas e erros, né, até chegar na otimização. Então eu posso definir a camada do concreto asfáltico de 10 e dimensionar, por exemplo, o material granular. Ou eu posso definir a camada aqui de 15 e dimensionar, por exemplo, aqui com 15 e dimensionar o solo fino. Então ele vai fazendo esses cálculos e a gente consegue, uma vez incluída os dados de tráfego aqui também, né, e o sistema de vias, se é o sistema principal, sistema secundário, sistema coletor, eu consigo fazer o cálculo. Isso tudo está determinado na ISF 247. Tem dentro aqui uma função de transferência, com base nos dados de tráfego e com base nas propriedades dos materiais, ele faz esse dimensionamento, esse método Medina. Então veja, lá eu lancei todas as propriedades do subleito, lancei da minha primeira camada, que eu diria um reforço do subleito, né, com solos finos, lancei os dados, inclusive eu posso ter aqui comportamentos de um sólido resiliente não linear, que ele vai utilizar um modelo constituinte, ou posso utilizar um módulo aqui com um módulo de elasticidade com resiliência linear. Material granular e o concreto asfáltico. Percebam que, diferente do método do CBR, todo mundo entrou aqui com a sua espessura e suas propriedades, tanto de módulo de resiliência, quanto as características, quanto a curva de fadiga. Está todo mundo aqui entrando com as suas propriedades. E é isso que faz dele um método especial, um método que vai avançar e futuramente ser utilizado. Óbvio que é importante que vocês vão verem agora que ele exige muito mais ensaio, não é tão simples. Então, os equipamentos, os laboratórios, eles têm que estar ali mais adaptados, né? Mas infelizmente é uma coisa que não tem como fugir ao longo dos anos. Não é porque um equipamento, por exemplo, na medicina de ressonância magnética é caro, é difícil, que nós não vamos utilizá-lo, porque os benefícios são muito grandes em relação ao custo. A mesma coisa os ensaios de laboratório. Eu preciso determinar as propriedades do meu solo, dos meus materiais, para fazer vias que sejam duráveis, né, que atinjam a vida útil de projeto de fato. E para isso
nós precisamos lançar mão de diversos ensaios, tem que conhecer bem o material. E aí a questão do TCE Piauí, da FGV de 2021. De acordo com a IS 247 do DENIT, no projeto básico das misturas asfálticas, aí vem, o esqueleto mineral deve ser avaliado pelo método denominado faixa de agregados dominantes. Na verdade aqui, o esqueleto mineral das camadas, o método é na verdade um método das tentativas, eu vou determinando cada uma das camadas, e não pelo faixa de agregados dominantes. Isso sequer existe. O ensaio de flow number, que é um ensaio necessário, e o módulo dinâmico determinam a classe e o desempenho da mistura asfáltica. Vocês vão ver que o que determina a classe de desempenho da mistura asfáltica é o ensaio de flow number, sim, mas também o ensaio de fadiga por compressão diametral, e não esse ensaio aqui de módulo dinâmico. Um valor de CDI menor que 50 pode indicar misturas não adequadas quanto à deformação permanente. Aqui, maior que 50, na verdade, seria menor que 50, um CDI menor que 50. Tudo isso está nessa IS 247. Os ensaios mínimos são ensaio de fadiga por compressão diametral, flow number, módulo de resiliência, dano por umidade induzida, adesividade entre agregado graúdo e ligante betuminoso, são os ensaios mínimos. A gente mostrou lá no início, quando a gente fala dos ensaios das misturas asfálticas, esse é o nosso gabarito. E a letra E fala que todos os corpos de prova podem ser compactados com equipamento Marshall ou giratório, com exceção do ensaio de módulo de resiliência, cujo corpo de prova só pode ser obtido utilizando compactador giratório. Na verdade, todos eles de fato podem ser ou com a metodologia Marshall, que é a metodologia de compactação com soquete, né, por queda, e a outra compactação giratória, que ela funciona por esmagamento. Todos podem ser com um ou com outro, com exceção do ensaio de flow number. Esse sim tem que utilizar o compactador giratório. Então aqui ele falou módulo de resiliência, mas na verdade é o flow number. E de onde que eu tirei isso? Tudo isso da IS 247. Os ensaios aqui das misturas asfálticas estão lá escritos, ó. Ensaio de adesividade, ensaio de dano por umidade induzida, módulo de resiliência, ensaio aqui do flow number, né, que é o ensaio de carga repetida para determinação da resistência à deformação permanente. Deformação permanente é aquela que nos deixa a trilha de roda lá, né, no nosso pavimento. O ensaio de fadiga está aqui, ó. E todos os corpos de prova, como o número já diz, podem ser, como a questão já disse, pelo método Marshall ou giratório, com exceção do FN. Esse aqui só pode ser pelo compactador giratório. Mais uma vez, ressalta-se que ao utilizar o compactador giratório nos corpos de prova, é possível identificar características de compatibilidade do esqueleto mineral pelos parâmetros CDI e TDI, está aqui a metodologia de ensaio. CDI menor que 50 pode indicar misturas não adequadas quanto à deformação permanente. Então aqui, ó, CDI menor que 50 e não maior que 50. Método de dimensionamento aqui, ó, as recomendações de classes de desempenho de misturas, tanto para deformação permanente quanto para vida de fadiga, né, vida útil de fadiga, são baseados nos ensaios de flow number e de fadiga por compressão diametral. Aqui, ó, qual é a classe de fadiga recomendada de acordo com o número N? A gente vai ver se é a classe 1, 2 ou 3, a IS 247. Recomendo a leitura, salvo engano, são 22 páginas, muito densas, inclusive. Tem bastante informação, difícil interpretação, mas somente, como é um método recente, todas as bancas estão tirando a literalidade, né? A integralidade dos textos dali. Não tem muita interpretação ali literária, não tem muito assunto que fala sobre isso, que versa sobre isso ainda. Mas as tabelas são todas tiradas lá da norma, principalmente também os ensaios. Como essa questão do TCE Piauí também. Um pavimento deve resistir, transmitir e distribuir pressões resultantes do tráfego ao subleito, sem que o conjunto sofra ruptura, deformações apreciáveis ou desgaste superficial excessivo. No método de dimensionamento nacional Medina, previsto na IS 247, na fase de projeto, olha, pode-se considerar camadas de solo mole no projeto,
devidamente caracterizadas? Vocês vão ver que não. Nos estudos geológico-pedológicos, considera promissora a ocorrência de solos propícios à pavimentação, tais como chernossolos, espodossolos, gleisossolos, organossolos e vertilossolos. Organossolos você vai lembrar, né? Essa classificação pedológica vai mais da... É uma classificação feita, salvo engano, pelo IBGE. E não tem tanta familiaridade com a parte mecânica aqui. Mas na própria IES vai falar os solos que são apropriados e os não apropriados. Como aqui a gente sabe que organossolos vai ter a ver com matéria orgânica, já sei que isso aqui não pode ser útil para... não pode ser promissor na utilização para pavimentos. Solos de subleito identificados como de comportamento laterítico, LA, que é um solo laterítico arenoso, laterítico de areia, laterítico arenoso. Aqui a gente vai ver esse LG aqui, mas é um tipo de solo que vocês vão ver a classificação daqui a pouco. Deverão ser tratados de acordo com as necessidades de projeto por apresentarem comportamento inferior. Esse tipo de solo, de forma geral aqui, a IS 247 vai trazer para a gente que solos lateríticos, de forma geral, têm comportamento promissor. E os solos não lateríticos não têm um comportamento promissor para utilizar em pavimentos. Agora, letra D, nos estudos de empréstimo já existe a necessidade de realizar ensaios de deformação permanente nas amostras dos furos de sondagem, dependendo do coeficiente de variação apresentado pelo ensaio. Vocês vão ver que deformação permanente é um ensaio que nós temos que fazer já com nosso material. Tudo isso da leitura da IS 247. Para que a brita graduada seja utilizada como camada de base, devem ser realizados os ensaios de granulometria, compactação e índice de suporte Califórnia e expansão. Em alguns casos, módulo de resiliência e deformação permanente. Na verdade, módulo de resiliência e deformação permanente a gente vai ter que utilizar em diversos casos aqui, em todos os casos, e não em alguns, como a questão menciona. De onde eu tirei isso? Da IS 247, quando eu analiso o estudo geotécnico de subleito. Primeiro, o subleito ele tem que ser classificado de acordo com duas metodologias, e aí eu vou mostrar quais são elas, a MCT e a da ASHO, vou mostrar cada uma delas na sequência. E a que melhor se adequar à região, a gente faz a classificação. O Medina não permite considerar camada de solo mole no projeto. Já foi dito, uma vez que podem gerar deformações excessivas no pavimento, não atendendo aos requisitos mínimos exigidos pelo método. Todos os pontos que possam apresentar nível de água até 1,5 em relação ao grade deverão ter projeto de drenagem profunda. Isso aqui também aparece lá no método do DNR. Considera-se, então, pelo menos 1,5 metro longe, ali meu subleito está pelo menos 1,5 metro distante do nível de água. Dentre as classes pedológicas do sistema brasileiro, né, de classificação de solos, algumas são mais promissoras. Quais são elas? Argissolos, latossolos, plintossolos. Entretanto, devem ser evitadas, sempre que possível, solos inadequados à pavimentação, como aqueles que a questão havia trazido para a gente. Bom, qual a classificação aqui da ASHO? Basicamente, a gente já viu um sistema de classificação, que não foi esse. Mas o que eu preciso ter aqui? Na verdade, um ensaio de peneiramento, um ensaio de limite de liquidez e de plasticidade, utilizar a equação de índice de grupo e fazer, então, a classificação dos solos A1, A3, A2, até o A7. Solos de A4 a A7 são de regular a ruim, o desempenho deles como subleito, e solos de A1 a A3 são solos com comportamento superior na utilização dos pavimentos. Outro método de dimensionamento para classificação de solos, na verdade, é a classificação MCT, que é miniatura, compactada e tropical. E ela vai trazer exatamente a classificação de que solos laterícios, laterício de areia, laterício arenoso e laterício argiloso possuem comportamento geotécnico favorável. Então, toda essa zona aqui, ó, e esses coeficientes são calculados lá dentro do método, você pode ver que são materiais bons, materiais que têm um comportamento adequado, favorável para ser utilizado como base, como subleito. Já os solos não laterícios, eles apresentam um comportamento inferior. Basicamente, o solo laterício significa solo... aqui, ó, solos laterícios são solos superficiais
típicos de partes bem drenadas de regiões tropicais úmidas, resultante da transformação da parte superior do subsolo pela ação do intemperismo. O láter aqui significa tijolo, né, em latim, e ito significaria pétreo. Então são basicamente solos aí de bom comportamento, que sofreram a ação do intemperismo, mas possuem bom comportamento como subleito. E como a gente já disse, no estudo de empréstimos, existe a necessidade de realizar diversos ensaios de sondagem, por isso o gabarito letra D aqui, ó. No cada um dos furos eu faço vários ensaios, inclusive coeficiente de variação, ensaio de módulo resiliente. Finalizando a nossa aula, só para concluir aqui, mas eu sugiro que vocês leiam a IS 247. Deixa eu só ver aqui. Opa. Isso tudo vem da IS 247, que vai falar que agora no ensaio de caracterização do subleito, eu posso fazer a classificação que mais se adequar ao solo, seja ela MTC, MCT ou da ASHO, com todos esses ensaios, e depois eu vou fazer o ensaio de caracterização da amostra, depois dos ensaios de caracterização, na verdade, todos esses ensaios serão executados, de compactação, CBR, expansão, módulo de resiliência, em alguns ensaios de deformação permanente e determinação da massa específica aparente in situ. Eu não entrei tanto no mérito desses ensaios, porque eles estão todos na IS 247. Eu recomendo que vocês deem uma lida, são 22 páginas densas, faz um resumo. Eu trouxe aqui já o resumo dos ensaios para o subleito e dos ensaios para os materiais de revestimento, mas a princípio ainda as questões são muito literais, trazem muito trechos de fato da própria instrução de serviço. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Essa foi a nossa aula de obras rodoviárias. Eu tratei um pouco sobre pavimentação, desde os materiais constituintes, das estruturas do pavimento, dos ligantes e, finalmente, nos dois tipos de dimensionamento mais cobrado em prova. Eu fui preciso aqui, eu tentei selecionar tudo que é viável e pode cair nas provas da FGV. Claro que sempre falta uma coisinha ou outra, mas eu tentei abranger, de certa forma, a maior quantidade de conteúdos. Espero que tenham gostado. Vejo vocês na nossa próxima aula. Sem vacilar, bora estudar.